Som, teste, 1, 2, teste, teste. Testando, 1, 2. Senhoras e senhores, vereadores presentes, boa tarde. Já podemos dizer boa noite, né? É com satisfação que a Câmara Municipal de Vitória recebe todos para a sessão solene em homenagem aos 30 anos do novo templo da Igreja Assembleia de Deus, Memorial. Nesse instante, o proponente dessa sessão, o vereador Davi Ismael, fará a abertura dessa sessão solene conforme é regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao pastor Saulo que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Neste momento também convido a todos que se coloquem em pé. Pastor Saulo, por favor, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. A leitura da palavra de Deus que será feita nesta noite está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17 ao 19, que nos diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Podem sentar. A presidência agradece a leitura feita pelo pastor Saulo. Aproveito para, cumprindo as formalidades, o protocolo, dispenso a leitura da ata da sessão anterior e informo a todos que essa sessão solene se dá para homenagear os 30 anos do novo templo da Igreja Assembleia de Deus Memorial, e foi apresentado requerimento de minha autoria, aprovado por todos os vereadores desta casa, à unanimidade. Então, desta forma, está aberta essa sessão. Para acompanhar o vereador Davi Ismael, que é o proponente dessa sessão, convido para compor a mesa Daniel Rocha Silva, pastor presidente. Saulo Bermudes Machado, primeiro vice-presidente. Luiz de Souza Machado, primeiro tesoureiro. Richard de Souza Teodoro, primeiro secretário. Nesse instante, será executado o hino nacional. Por gentileza, levantem-se. Brasil, um sonho intenso, raio vívido,
Em gratidão a Deus, teremos a oportunidade de ouvir um louvor apresentado por Marcos da Rocha Silva. Por gentileza. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudastes, tu nunca falhastes. Assim tu eras, sempre será. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos mares, todo o universo vem por te louvar. Você pode cantar? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento que me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, gozarei sempre teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
está acontecendo no dia de hoje são as promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel. E a igreja, o nome do Senhor nessa noite está sendo glorificado. E aqui é o recinto, é a casa do Senhor. Aleluia. Amém. Para fazer uso da palavra, quero convidar à frente pastor Daniel da Rocha Silva. Pastor presidente, por gentileza. Uma alegria muito grande na noite de hoje, poder dizer a todos que é uma boa noite, agradecer o vereador Ismael e todos os vereadores dessa casa e dizer da nossa alegria em poder estar aqui. Quero parabenizar a cidade de Vitória pelos 462 anos e os vereadores, prefeito, todos aí trabalhando para que nós tenhamos uma cidade cada dia mais bela, mais bonita, mais próspera e uma cidade que tem um nome lindo, que é Vitória. Então, o desejo da Assembleia de Deus Memorial é que Vitória possa ter vitória em todos os seus sonhos, os seus projetos, os desafios para fazer cada dia uma cidade bem melhor. Parabéns à cidade de Vitória e todos aqueles que trabalham para a paz e o progresso, o sucesso dessa capital chamada Vitória. Na noite de hoje eu quero dizer que a gente representa aqui pessoas que doaram muito mais do que seus recursos financeiros, doaram o coração para que uma obra que ela só poderia ser feita se essas pessoas amassem, porque muitas pessoas que dedicaram a sua vida para que esse templo acontecesse, esse templo acolhe pessoas num projeto que é o projeto de levar a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao coração das pessoas. Então, todas as pessoas que nos procuram ou procuram essa casa, eles recebem a palavra de Deus. E a palavra de Deus muda realmente a vida de cada um que abre o coração e deixa essa semente da palavra de Deus fazer aquilo que só Deus pode fazer por nós, que é mudar o coração das pessoas. Então, a gente aqui representa pessoas como o pastor Osés Lopes da Silva, que foi o líder na época, e todos aqueles que já partiram dessa terra e hoje moram num lugar bem melhor do que este. Mas deixaram aí o fruto do seu trabalho, e a gente agradece a Deus a vida dessas pessoas e o fruto que elas deixaram para todos nós que desfrutamos nos dias de hoje. Temos muitas dessas pessoas ainda que estão entre nós, e a gente agradece a Deus, como nosso irmão Alair, o presbítero Adão e tantos outros que aqui estão, que ainda estão entre nós e viram todo esse trabalho acontecer, do seu primeiro momento da construção dessa obra até o término. Então, eles acompanharam isso e a gente agradece a Deus pela vida de vocês, e hoje a gente vive esse momento aqui na Câmara de Vitória, e a igreja ali na sua missão de construir uma sociedade melhor, um povo melhor, assim como a Câmara também, nós temos esse elo que nos liga, que é lutar para o bem-estar e para o sucesso e o desenvolvimento do ser humano. E a gente agradece a Deus. Então fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus por esse templo que Deus nos deu, uma casa, chovendo, ou fazendo sol, qualquer situação, a gente tem uma casa para acolher o povo, para orar, para levar uma mensagem de esperança, de paz a todos os corações. Que Deus seja louvado e que diante de Deus fique a nossa palavra de gratidão. Quero fazer também menção, só para deixar registrado, a esposa do pastor Oséias e também a minha mãe, eu peço para que ela se coloque de pé, eu faço questão de fazer essa homenagem, está aí a esposa do pastor Oséias. Então, eu agradeço a oportunidade e que Deus seja sempre louvado. Muito obrigado, pode se assentar.
Para fazer uso da palavra, quero convidar à frente o proponente desta sessão, vereador Davi Ismael. Boa noite, a paz do Senhor. É com uma imensa alegria que eu posso realizar essa sessão solene. No primeiro momento, algumas pessoas me perguntaram qual o motivo de se realizar uma sessão solene para se comemorar 30 anos de um templo novo, não é o aniversário de fundação. E eu, com tranquilidade, pude responder que era a forma deste poder legislativo reconhecer o papel social da Igreja Memorial, da Igreja Assembleia de Deus Memorial. Era a forma do poder público reconhecer a sua incompetência em realizar tudo, em fazer tudo, em transformar o homem, algo que somente Deus pode fazer, e Ele utiliza a igreja dele para estar fazendo a diferença, para estar sendo sal, para estar sendo luz. É uma alegria ela acontecer neste dia por duas ocasiões. Primeiro, pós o encontro que a gente teve no último sábado. Eu não sei quantos puderam lá estar, mas foi bênção. Se você não foi, perdeu. Se você não esteve lá, passe a partir de hoje a criar a expectativa, não a ansiedade, mas a expectativa pelo evento do ano de 2014, que certamente será ainda mais impactante. Porque ver as igrejas unidas, as igrejas cristãs, independente da sua bandeira denominacional, reconhecendo que aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças, foi bom, foi muito bom, foi muito prazeroso. E pós 8 de setembro, que é o dia da nossa cidade, o dia que comemoramos o dia de vitória, são 462 anos, oportunidade ímpar de reconhecer que Deus é o Senhor da nossa cidade, de reconhecer que Deus precisa agir em nossa cidade. E essa Câmara, através do vereador Davi Ismael, tem buscado disseminar isso, tem buscado fazer a diferença aqui dentro para permitir combater fiscalização quando ela age de forma perseguindo demais, disque silêncio, outros tantos embaraços, outros tantos entraves que a gente tem sofrido na pregação da Boa Nova, na pregação daquilo que é capaz de entrar no coração do homem e de dilacerá-lo, de mudá-lo, de transformá-lo e permitindo que aconteça um novo homem, permitindo que ali nasça uma nova pessoa e certamente transformada. Agradeço a presença do senhor Alair. Particularmente, por que eu faço essa menção? Porque no dia que eu estive nas comemorações, eu achei fantástico. A sua palavra foi bênção na minha vida. E a sua palavra naquele dia, e o pastor Daniel falando que muito mais importante de começar aquelas festividades com alguém de fora, ele queria começar ouvindo o Senhor. E eu queria prestigiá-lo desta forma, e queria prestigiar todos os demais nessa forma, porque vocês são pessoas que têm se dedicado a fazer a diferença, a mostrar que podemos ser a diferença que tanto almejamos. E a nossa condição de agirmos, de sermos, tem influenciado a muitos. E isso é importante. Pastor Daniel, tem uma diferença entre a Câmara e as igrejas. O senhor buscou traçar um paralelo, que elas têm buscado o bem comum do povo. Realmente, essa é a semelhança. A diferença é que muitas vezes a Câmara tem buscado somente as obras e tem esquecido da fé. E muitas vezes, esquecendo assim, as obras não subsistem. Elas não conseguem atingir a sua efetividade maior. E a igreja que consegue aplicar a fé e as obras bem próximo, bem associado no seu dia a dia, a exemplo da Igreja Assembleia de Deus Memorial, é a única que é capaz de transformar o homem. Acho que esse binômio fé e obras é fundamental. E eu tenho sentido falta, porque nesta casa a gente tem enfrentado um sério debate
que é pessoas querendo atrapalhar culto na Câmara, culto na Prefeitura, instituir disque silêncio, que as igrejas fazem barulho. E sempre eu tenho reagido com muita força contra isso. Porque eu costumo até falar, igreja não faz barulho, faz ruído. Porque barulho quem faz são os outros. Porque a gente tem feito é adoração a Deus, são louvores. Se tem algum excesso pontual, esse não é o objetivo, mas é impossível imaginar. Somos incapazes de imaginar nossa cidade sem as igrejas, sem os templos religiosos. Eu não imagino o que seria. E por isso que a gente realiza essa sessão solene, reconhecendo, dizendo, pastor Daniel, hoje à frente, muito obrigado. Dizendo à irmã Maria Odete, esposa do pastor Zéias Lopes, muito obrigado. Dizendo a cada um de vocês, muito obrigado. Pastor Josiel, lá no bairro da Penha, muito obrigado. Se lá já está difícil com as igrejas, e as igrejas incessantes, unidas em prol da pacificação, querendo pregar e anunciar, imagina o que seria do bairro da Penha, ainda pior. E temos feito a diferença. E meu coração se entristece quando este local se torna um debate de algo para criar empecilhos, para criar dificuldade à propagação do nosso evangelho. E isso é constante. Algumas matérias têm encaminhado com certa tranquilidade, por omissão inclusive de alguns servos de Deus que aqui estão. Mas quando o assunto vira culto, se o Estado tem que ser laico, porque aquilo são estratégias, meus irmãos, são estratégias que eles querem frear a gente anunciar as boas novas. Aí entra a criatividade que só o Espírito Santo de Deus nos dá, para, em meio a isso tudo, dizermos a cada um, só Jesus salva. Só Ele é o rei da sua vida. E só Ele é capaz de solucionar e entrar com providência para você conseguir superar o seu obstáculo. E partindo para a minha fala em si, queria deixar com vocês antes o versículo de Deus que está lá em Romanos, capítulo 8. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas especificamente o versículo número 29. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui a gente consegue enxergar de forma muito clara o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Sermos uma grande família. Jesus não é o Filho único, Jesus é o primogênito. E a partir do momento que o aceitarmos, assim passamos a ser irmão. E só que o objetivo não é ser uma família pequena. Somos fechados, somos um grupo retido a paredes, mas não. Precisamos sair às ruas. Esse movimento que aconteceu no mês de junho tem que ser pequeno, perto daquilo que as igrejas precisam fazer, para que a nossa família seja uma família de muitos irmãos. E nesse versículo a gente consegue enxergar a necessidade de se andar em quantidade, se crescer em quantidade, mas com qualidade. Tenho certeza, pastor Daniel, que o objetivo da igreja não é ter uma igreja grande por si só. Que isso aconteça, mas que isso sempre esteja associado a uma qualidade das pessoas que lá congregam. Que as pessoas sejam firmes na rocha. Acredito que também lá no bairro da Penha é a mesma coisa, pastor Josiel. O templo está lindo, só que se tiver cheio de pessoas que não estão firmes na palavra de Deus, do que vai adiantar? De nada vai adiantar, de nada valerá, porque o primeiro vento de doutrina, a primeira dificuldade vai levar. Desta forma, queridos pastores, obreiros, diáconos, lideranças de ministérios, homenageados e familiares, sempre que realizamos uma sessão solene em homenagem às igrejas, aos pastores, às lideranças e organizações cristãs envolvidas com serviços sociais, sentimos ainda mais motivados a perseverar por meio da tribulação,
pois entendemos que perseverar é produzir a experiência. E assim foi com a Igreja Memorial, perseverando. São 30 anos do seu novo tempo. O quanto já teve que perseverar, quantas dificuldades, quantos fiscais, quantos entendimentos de corpo de bombeiros, quanto gente importunando. O bar na esquina pode fazer o barulho que quiser fazer, pode fechar a rua, mas se para a festividade da nossa igreja, precisamos da autorização, precisamos dos agentes de trânsito para ir lá estarem. Mas amém, isso tem lapidado a igreja. A experiência com o Senhor é ver o seu poder operando em nosso favor, nos dando paz, consolo, edificação, provisão e vitória. E isso que temos sentido no cumprimento de nosso mandato, na defesa dos legítimos direitos das comunidades cristãs de nosso município, nas ações que sempre foram e serão produzidas sob o alicerce dos princípios e valores eternizados na Bíblia. Quando dedicamos uma sessão solene desta Casa de Leis à celebração de um feito tão expressivo como esta homenagem aos 30 anos da Igreja Assembleia de Deus Memorial e seu novo templo, temos certeza de estar agradando ao Senhor, porque, acima de tudo, a Bíblia retrata a igreja como sendo uma instituição divina, ou a igreja de Deus, como bem disse o apóstolo Paulo no livro de Atos. A alegria que toma conta de nosso coração nesta noite, no entanto, não seria possível se homens da qualidade do pastor Oséia Lopes da Silva não tivesse sido levantado pelo Senhor para realizar tão bela e importante obra. O pastor Oséias, já chamado pelo Senhor para a eternidade, iniciou a obra da construção deste que é a nova sede da Assembleia de Deus no bairro Solon Borges. Ele e seus ajudadores construíram esse templo sobre as raízes da igreja cristã que se encontram lá no Velho Testamento. A exemplo da igreja fundada pelo Senhor desde os patriarcas, quando a igreja centralizava-se na família. Até Israel vir a ser uma nação, os ideais e objetivos da Igreja Assembleia de Deus Memorial não foram alterados, e isso se dá para a glória de Deus. Ao longo desses anos, ela tem sido um marco na vida daquela comunidade. Tem sido uma igreja onde a comunidade pode adorar e aprender sobre Deus. Isso porque a saga e a história escrita pelo pastor Oséias ganharam novos capítulos. E história com novos personagens, pessoas que receberam as chaves desse sacerdócio, que são poder e autoridade para dirigir o trabalho naquele local. Em seu amor, Deus concedeu a cada membro um dom, que o habilita a desempenhar uma função na igreja. Assim como cada órgão é vital para o funcionamento do corpo humano, o bom êxito da missão da igreja depende do funcionamento de cada membro, segundo o dom que cada um recebeu de Deus. Todos são importantes e possuem valor, da mesma forma como os mais pequeninos órgãos são importantes para o corpo humano. Queremos destacar aqui a figura importante do querido pastor e amigo Josiel de Azevedo Barbosa, que assumiu a igreja por um período de 1 ano, tempo que o então pastor Oséias viajou para Manaus em função de uma enfermidade. De seu retorno, após o seu falecimento, assumiu a presidência o pastor Daniel da Rocha Silva, que hoje nos presenteia com um belo templo, reformulado, com capacidade para 400 pessoas sentadas. Em sua gestão foi construído o prédio anexo à nova sede, cujo terreno havia sido adquirido na gestão do pastor Josiel. O que nos anima a continuar perseverando, meus senhores e minhas senhoras, é a certeza de que Deus se faz presente. Em tempos difíceis, em meio a uma comunidade carente e desprovida de luxo, ergue-se um templo tão lindo e construído com tão grande esforço dos membros da igreja. Deus seja louvado por esta bênção. Em tempos difíceis e em meio a uma comunidade carente, Deus seja louvado também, porque um dia a Assembleia de Deus chegou ao Brasil, expandiu-se pelos estados, alcançou o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, Amazonas, da onde vem o pé de moleque, que eu tive a oportunidade de degustar.
Propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população, e assim chegou ao Sudeste. E os precursores deste trabalho souberam aproveitar o tempo. A Deus, nossos agradecimentos pela existência da Igreja Memorial, ali no bairro Solon Borges. Esta agência do Reino de Deus, esta embaixada do céu na terra, esta igreja que glorifica a Deus e que anuncia a sua glória entre os povos. Aos pastores, às lideranças, diáconos, membros da igreja, o nosso reconhecimento. Quero me juntar à alegria que reina no coração de cada membro desta amada igreja, na condição de embaixador de Cristo, arauto do Rei, juntos como ministros da reconciliação e portadores da boa nova. Meus parabéns à igreja, meus parabéns a cada um que se faz presente. Você homenageado ou não, teremos a oportunidade de realizarmos outras sessões solenes, inclusive precisamos fazer lá do bairro da Penha, dado ao número de pessoas que da mesma forma empreenderam o seu tempo, muitas vezes um tempo exíguo, as pessoas no seu horário de folga contribuindo. E assim o reino de Deus está crescendo, através de pessoas, através de instrumentos de Deus, pessoas que quando ouvem a voz do Senhor, a reconhecem, e nos remete a Samuel. Mas para isso precisamos conhecer a voz de Deus, para quando ouvirmos, assim entendermos e dizer, poder todos dizermos em uma só voz, eis-me aqui, envia-me. Muitas vezes é mais fácil para um bairro mais nobre, aceitar algum desafio para bairro mais nobre é mais fácil, mas ir para o local carente é mais difícil. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás e reconhece os feitos do Senhor através de pessoas, nos motiva a realizarmos essa sessão solene, para agradecermos a Deus, sim, mas para agradecermos as pessoas que disseram, eis-me aqui. Então, desta forma, eu agradeço e peço que o Senhor nos abençoe sempre. Passamos agora ao momento das homenagens, com entrega de certificados. E, em primeiro lugar, queremos convidar aqui à frente Maria Odete da Rocha Silva. Ela representa o esposo, pastor Oséias Lopes da Silva, em memória, e, portanto, oportuno que ela venha à frente e receba também a nossa salva de palmas. Por gentileza, Luiz de Souza Machado. Uma salva de palmas. Adão Francisco dos Reis. Por gentileza, à frente. Adalto de Oliveira.
Alair Raimundo de Souza. Benedito Marque dos Santos. Claudionor Ribeiro. Claudiomar, corrigindo. Pastor Daniel já está à frente, vamos aplaudi-lo. Deuzedino Osílio de Aquino. Heber Silva de Assis, segundo secretário. O senhor Geraldino Ferreira da Silva não está presente e a esposa Joana deverá receber, está representando. Por gentileza, vem à frente. Francisco Manuel da Vitória. João Francisco Dias. José Carlos Ribeiro. Claudiomar deverá receber por ele, por gentileza. Josiel de Azevedo Barbosa. Levi Pereira da Vitória.
Lourival Zanon. Marta Silva de Azevedo. Ocimar Marques de Oliveira. Pedro Vieira de Souza. Richard de Souza Teodoro. Saulo Bermudes Machado. Marcos Rocha da Silva. Nesta homenagem também, nessa cerimônia também foi homenageado João Nicário Filho. Teremos a oportunidade de ouvir mais um louvor ao nome do nosso Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer. Você pode levantar sua mão para cima? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és Senhor, tu és
és nosso Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus sobre a terra e céu. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, fará uso da palavra, em nome dos homenageados, o pastor Josiel de Azevedo Barbosa. Por gentileza, à frente. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero parabenizar o nosso irmão e vereador Davi Ismael por essa brilhante iniciativa como proponente desta sessão solene e parabenizar o pastor Daniel, porque pode ver no âmbito do poder público e principalmente nesta Casa de Leis, o trabalho sendo reconhecido, o trabalho da igreja, como relevante serviço prestado à sociedade aqui da capital. Eu creio que isto é algo que alegra profundamente os nossos corações. E a mim, fui surpreendido de falar em nome dos homenageados, e posso ver diante dos meus olhos tantas pessoas, parte de tantas pessoas que em um momento da vida entraram para as páginas desta história. Homens de Deus, servos de Deus, servas de Deus, como bem frisou o pastor Daniel, que deram coração e que deram também a vida, para que a obra do Senhor pudesse transpor e chegar ao seu 30º ano de comemoração do templo. E desses 30 anos, já por 20 anos, o pastor Daniel tem estado na liderança deste trabalho. Eu quero dizer para vocês que esse momento nos reveste de uma emoção muito grande. Podemos fazer parte de uma história linda
eu pude chegar ali e ser acolhido por esta igreja nos meados da década de 70, recebido pelo meu saudoso pastor Oséias, que me consagrou e me separou para o santo ministério. Muito mais que pastor, foi um pai. Está aqui a irmã Maria Odete, que foi uma mãe, e por esta família, né, que me acolheu no seu seio, me abraçou e pudemos estar juntos, fazer a obra juntos e crescer juntos. Houve vários momentos, né, porque um povo simples, um povo humilde, sem recursos. Posso ver aqui irmão Alaí, posso ver ali irmão João Dias, irmão Adão, que são mais veteranos, né, como parte dessa história, e que hoje quase que incompreensível, até mesmo no meio evangélico, em uma igreja que muitas das vezes tem se secularizado para compreender as loucuras da fé. Loucuras sim, mas não levianas, porque elas partem de um fundamento. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ficamos boquiabertos e perplexos diante da glória de Deus, do poder que há no Evangelho de Cristo. E como o Espírito do Senhor pode mover vidas simples para criar e fazer uma obra de uma arquitetura tão linda e tão bela, e não poderia ser diferente se o Espírito de Deus estaria conduzindo o processo, teria que ser algo que viesse a honrar e a glorificar o nome do Senhor. Podemos dizer assim, numa força de expressão, que quase que do charco o lírio brotou, né? Porque ali tinha Maria Ortiz, que era uma invasão, o mangue, e a maioria dos irmãos moravam naquelas palafitas em cima do mangue, e para que nós pudéssemos ali visitar, tínhamos que passar, né, e sentir o balanço, e orávamos ali dentro daquelas residências, vendo as gretas e o fundo que dava para o mangue. Mas houve, pastor Daniel, um momento em que falando em nome de todos, porque tudo foi conquistado, e foi o trabalho de todos, e movidos pelo Espírito de Deus, momento da autonomia desta igreja. Foi um momento muito lindo, muito especial, porque a Assembleia de Deus de Goiabeiras era uma congregação de São Torquato. E o pastor Oséias assumiu ali, e como congregação ainda, ele construiu esse belo templo. Ele tinha, por princípio, fidelidade total ao pastor Zé Reis, que era o pastor presidente. E ele jamais tomaria nenhuma iniciativa para que esse fato pudesse ocorrer, por questões de fidelidade e lealdade ao pastor presidente, que era o pastor Zé Reis. Numa tarde, nós estávamos orando ali numa salinha que chamava-se Betel, né, numa sala do templo, e nesta tarde o Senhor falou que era plano dele a autonomia dessa congregação. Ele ficou muito assustado, a irmã Maria também ficou muito abalada, porque envolvia o pastor Zé Reis, né? Ele desceu assim apavorado, parece que passou para ela o que Deus tinha falado. E nesse período, o pastor Zé Reis então é transferido para Porto Velho. E o pastor Iolete, que tinha sido o meu primeiro pastor, que tinha me batizado nas águas, nós fomos na casa do irmão Jurandir Loureiro e o procuramos. E o pastor, juntamente comigo, falamos para o pastor Iolete, e do desejo, o anseio da igreja de Goiabeiras em conquistar a sua autonomia administrativa, né? E foi nesse momento que o pastor Iolete disse assim: eu vou assumir a igreja de São Torquato. E em assumindo a igreja de São Torquato, eu vou assinar o documento de autonomia dessa congregação. E o pastor comprou uma máquina de datilografia
E eu nem era expert em datilografar, pastor Daniel. Mas peguei e comecei a mirografar, né? E batemos ali, então, o pedido de autonomia da igreja. Levamos ao pastor Iolete, ele homologou o pedido e concedeu autonomia à Assembleia de Deus ali em Goiabeiras. Mas restava agora, então, o Estatuto Social, o primeiro estatuto. E nós éramos completamente leigos, né? Não havia ninguém na igreja que tivesse conhecimento, e Deus enviou, então, um pastor, um promotor de justiça aposentado, pastor Geazi. E ele sentou conosco, fizemos ali, então, elaboramos o primeiro estatuto social da igreja, lemos na Assembleia Geral, e eu li artigo por artigo, fui o secretário que escreveu esse primeiro estatuto social, e aprovamos em Assembleia Geral, e assim demos ele fez conosco todas as tramitações do cartório, e foi então registrado o primeiro estatuto social da igreja. Mas a fé desse povo impressionou. Porque o pastor aproveitou o que pôde. A história é muito linda, sabe, pastor? Me permite falar um pouquinho, viu, vereador? Porque a história é muito linda. Todo o espaço na construção ali do templo. E nesse período, como foi citado aqui, em que ele foi para Manaus, e nós sofremos ali algumas perseguições para que fechássemos aquele terraço e tal, e o tempo passou, e nós fomos orando, e quando foi para meados de ano, para o final, um advogado da família proprietária me procurou no gabinete e disse: pastor, a família aqui está querendo enviar um advogado, está querendo vender esse terreno para a igreja, mas o valor é X até o final do ano. Se vocês não comprarem, o valor depois do final do ano, e o valor já era alto, né? Irá dobrar o valor. Eu falei assim: meu Deus, nós não tínhamos nada. Continuava ali aquele povo de fé simples. Foi quando eu cheguei para a igreja e disse: irmãos, nós estamos com um desafio diante de nós. Temos um gigante para derrubar. E se vocês crerem, Deus vai nos entregar esta terra, porque eu vi o valor, a importância daquele terreno para a igreja, ampliar as suas tendas, né? E foi nesse momento que uma irmã chamada Elizabeth teve uma visão de Deus. E ela me disse: pastor, eu via um prédio construído aqui do lado e via salas, portas abertas para estas salas. É exatamente o que está hoje, né? Quando eu estava na Gênese. E eu falei assim: o que fazer? Temos que orar. Não havia outro caminho, outra porta, temos que orar. Fomos orar a Deus, e eu dividi grupos de oração 24 horas. E esse povo começou a orar. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. E zerou. Era 24 horas de oração, e eu ouvia o gemido das orações lá de cima da casa pastoral. E foi nesse mesmo período que o Senhor disse: vocês irão fechar este ano com chave de ouro. A vitória já está nas vossas mãos. E, irmãos, era igual formiguinha. Esse povo simples começou a trazer dinheiro, e trazendo oferta, e oferta, e oferta. E antes, era Natal ou para Ano Novo, o advogado chegou lá e eu disse: está aqui o cheque. Assinei o documento e proclamamos a vitória no nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Mas o que é mais extraordinário de tudo isso é saber que a obra chegou até aqui e que está debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecida pelo poder público, né? E uma coisa me marcou muito, sabe, pastor Daniel, porque, e vereador Davi, nesses irmãos que foram trazendo as suas ofertas e dedicando ao Senhor as suas ofertas, entre tantos, né, e venderam a propriedade, venderam o terreno ali, um irmão chegou para mim e disse: pastor,
A minha casa está em fase de acabamento, era uma casa duplex ali no Jabu, no cantinho. Esse irmão está aqui presente hoje, já com as suas cãs brancas, tem um filho aqui. E ele disse, eu vou vender a minha casa. Eu engasguei naquele momento, porque eu tive vontade de falar assim, irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. O irmão que já vinha de muita luta, né? E daí a pouco ele chegou lá com o dinheiro total da venda da casa. E ofertou. E esse irmão está aqui, não miserável, não mendigando, mas está debaixo da bênção de Deus. Filhos que são obreiros do Senhor. Eu quero dizer que me senti profundamente emocionado e grato a Deus por ter escolhido, porque são tantas pessoas que estão aqui, que escreveram essa história com o coração, e como no caso do meu sogro, pastor Osé, de saudosa memória, que deu a vida, né? Ele não tinha hora, ele não tinha noite, e quando ele faleceu, eu pude ver pela primeira vez o seu joelho, tinha 2 calos grandes de oração, que podia que enfiar uma agulha ali naqueles calos, porque foi um homem que pautou a sua vida, e na verdade, ele já não estava mais na terra, estava mais no céu do que na terra, e porque era tão precioso, Deus o chamou e o recolheu para ele. Eu quero encerrar, agradecer a Deus, por Deus ter me permitido fazer parte dessa história, né? E sobretudo saber que a obra de Deus caminha a passos firmes, e daqui a pouquinho nós estaremos nas mansões celestiais, porque Jesus nos espera de braços abertos, a sua igreja querida. Só fechando, eu quero embasar esse testemunho, essa fala, no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vereador Davi, como aquele que fala em nome dos homenageados, porque pela igreja fala o seu pastor, mas pelos homenageados, eu quero lhe parabenizar, estaremos orando, que você continue reconhecendo esse trabalho relevante, que muitas vezes a imprensa não vai lá, para proclamar aquilo que de tão lindo e tão belo que a igreja faz, nesses morros, nesses bairros, e enfim, que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado, em nome de Jesus. Passo agora a palavra ao proponente dessa sessão, vereador Davi Ismael, para o encerramento. Antes de encerrar, queria convidar o senhor Alair, para que pudesse fazer uma oração, agradecendo a Deus a sua presença. Pode ser dali, pode ser do microfone da sua mesa, da onde o senhor sentir mais à vontade. É melhor aqui, senhor Alair, faça uso da tribuna, por gentileza. Sei que o senhor domina aquele espaço ali à vontade. A intrepidez. Pastor Daniel está brincando. É só por orar. A intrepidez que o Senhor tem dado a este homem é algo que eu tenho buscado. A paz do Senhor para os irmãos. Estou contente, irmãos, com essa homenagem. Antes da minha oração, quero declarar que estou satisfeito e quero dizer à igreja que tudo que recebemos nesta noite de homenagem, se não fosse Jesus em nossa vida, se não fosse
o nosso reconhecimento e humilharmos diante do Senhor, nada disso poderíamos fazer. Portanto, de minha parte, eu quero agradecer a Deus, passar essa honra para o Senhor, dizer a Ele, muito obrigado por tudo, por ter adquirido ainda, com meus 72 anos, esta homenagem, por essa pequena ajuda na construção daquele templo. Muito obrigado, Jesus. E a Câmara, vereador, Rabi Ismael, e Deus o abençoe, muito obrigado pelos elogios, e Deus o abençoe em nome de Jesus. E a hora que quiser tomar um café comigo no Jardim Carapina. Vamos então orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero aproveitar esta oportunidade, os irmãos aqui, quero pedir oração pela minha esposa. Eu fiquei muito atribulado. Eu gostaria de conhecer um pastor Edson, que falou comigo por telefone agora à tarde. Depois eu quero falar contigo. É que ele me liberou, se eu quisesse trazer, ele me disse, a namorada, e me disse assim, a namorada do senhor certamente já é de longos anos, graças a Deus, já quase 52 anos juntos, e a minha velha, infelizmente, a enfermidade tem a mutilado um pouco, e ela tem tido umas melhoras boas, porque o Senhor tem estendido as mãos, mas ainda está privada de sair comigo assim. Eu acho muito difícil sair sozinho, mas muito difícil mesmo. Infelizmente, só estou sendo obrigado a atender algumas reivindicações sozinho. Mas quero pedir a oração dos irmãos para que Deus, e nós temos a promessa de Deus na nossa vida. Temos recebido coisas impressionantes da nossa vida. E esperamos mais essa, e é a promessa de Deus. Com a ajuda dos irmãos, nós seremos vitoriosos. Oramos então. Poderoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, nesta oportunidade, lhe agradecer, meu Deus, por esse privilégio, por esta homenagem feita, meu Deus, por esse órgão de tanta importância, meu Deus, em nossa cidade e no mundo, em todas as regiões que se faz necessário. Pai, nós lhe agradecemos, meu Deus, pois o merecimento não é para tanto, mas o Senhor assim quis, o Senhor assim quer, então nós agradecemos e dizemos muito obrigado, Pai. Agora vem abençoar, meu Deus, este órgão, vem abençoar os vereadores responsáveis por esse pleito, Deus, vem dar graça para que possa conduzir esta obra, esse trabalho, com efeitos espirituais, com efeitos que venham agradar o Senhor, o seu Espírito, para que todas as coisas contribuam para o bem do andamento da sua igreja, como também de todos os órgãos necessários aqui na terra. Pai, muito obrigado, nós te louvamos por tudo isto, no nome poderoso de Jesus que vive e que reina para sempre. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, amanhã, 17 horas, para o qual fica estabelecida a ordem do dia a ser exposta em nosso site. Desta forma, está encerrada esta sessão. Queria convidar a todos